A paz do Senhor para você, docente do Discipulando. Este que vos fala é Li Espínola. Estamos aqui para mais uma realização do EBD em Síntese Podcast, uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, igreja esta presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E eu quero, após esta abertura, já passar a palavra aqui para a nossa professora Celeste. Celeste teria aí um convite especial, né, para os nossos internautas, aqui, para aquele que nos acompanha e que tem se interessado pelo conteúdo deste podcast. Professora Celeste, a paz do Senhor. A paz do Senhor, professores amados, professoras queridas. Mais uma vez, estamos juntos aqui, mais desafio para conversarmos, para engrandecer, para deixar a palavra de Deus falar, né? E o convite especial é para você. Se inscreva no canal, você vai nos ajudar muito com isso, né? É só dar um clique lá, inscreva, deixe o toque no sininho e deixe seu like no final. E se você puder, dê uma opinião, dê uma sugestão, que nós vamos ficar muito felizes com isso. É verdade. É isso. Obrigado, professora Celeste. Você, professor, você, professora do Discipulando, quero aqui gentilmente lhe pedir que acesse ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o link destes podcasts que estão sendo produzidos pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus. E aqui eu quero passar a palavra para o nosso professor Douglas Nilson Moraes. Suas considerações iniciais, professor. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A paz do Senhor, irmão Eli, professora Celeste, endossando essa fala introdutória, também agradecer aos irmãos que têm semanalmente acompanhado esses podcasts. Nós temos visto lá, alguns têm comentado e dado as suas contribuições e ficamos felizes porque esse tempo que temos tido aqui, ele tem sido relevante para os docentes na ministração das suas aulas. Esperamos que hoje, de igual modo, seja contributivo para essa aula temática sobre o batismo, sobre os dons espirituais. Obrigado também aqui a você, professor, você, professora, que tem se manifestado em nosso canal, deixando comentários relevantes e muito nos incentivam na condução deste projeto que é de Deus. EBD em Síntese Podcast. Meus caros professores que compõem esta mesa, professor Douglas Nilson, professora Celeste, e você, internauta que nos acompanha, estaremos hoje nos debruçando sobre a lição número 9 do segundo ciclo da revista do Discipulando, cujo tema é Crendo no Batismo com o Espírito Santo. Crendo no Batismo com o Espírito Santo. E a importância deste tema se deve a uma série de fatores, a uma série de razões, e eu, entre os quais eu poderia citar aqui o resgate. Eu começaria aqui falando sobre o resgate da doutrina do Espírito Santo, denominada de pneumatologia ou pneumagiologia. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, for conferir a história dos concílios e dos credos, e se você for observar o espaço destinado a formulações e considerações teológicas acerca da doutrina do Espírito Santo, você vai confirmar, inclusive até o período da Reforma, antes do movimento pentecostal. Você vai notar que tem sido uma doutrina negligenciada, a doutrina do Espírito Santo. Temos também o pentecostalismo clássico. Mais adiante estaremos tecendo alguns comentários e comparações entre o pentecostalismo clássico e aquilo que não é ou que não pertence a essa tradição clássica do nosso pentecostalismo, que a Assembleia de Deus, nossa denominação, representa muito bem. E estaremos falando, é claro, do batismo, resgatando o batismo, a doutrina do batismo pentecostal, do batismo no Espírito Santo, que, por sinal, faz parte da nossa declaração de fé. É muito importante uma denominação ter uma declaração de fé. Por quê? Porque o cristianismo não é ambíguo.
é preciso que as crenças fundamentais sejam bem estabelecidas. Professores, o que poderíamos ainda acrescentar diante desse título, né? Crendo no batismo no Espírito Santo? O que mais o professor poderá colocar de início? Eli, pode falar, professora. Me passa a palavra primeiramente. Obrigada. É que todo mundo quer tanto, né, contribuir com um tema tão importante, né, interessante, relevante. Eu achei muito feliz o trecho que o escritor escolheu para que o aluno meditasse, né? Porque já parte do princípio que o batismo com o Espírito Santo ele tem uma fundamentação bíblica, né? Não é um achismo da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, é uma convicção, né? É um movimento que partiu de dentro da Bíblia para fora da Bíblia, né? Nós fomos buscar, nós fomos beber da fonte dentro da Bíblia, né? Não é resquício, não é... E é por isso que, como o professor ele falou, mais à frente, nós vamos dizer os cuidados que nós temos que ter para o que não é o batismo com o Espírito Santo, né? E, num primeiro plano, o batismo com o Espírito Santo, ele começa dentro de nós mesmos, porque nós precisamos iniciar um momento de ressignificação da santificação das nossas vidas, né? Porque através da santificação das nossas vidas é que nós temos o desejo, a vontade, o anseio de buscar cada vez mais o batismo no Espírito Santo, que é uma segunda bênção, como a gente costuma dizer na Assembleia de Deus, né? Professor Douglas. E eu acho interessante, até baseado no versículo introdutório da lição, é que para nós que estamos em uma igreja há mais de 100 anos e a história do pentecostalismo ele já é conhecido mundialmente. Para nós vermos essa passagem, lermos a passagem bíblica de Atos 2, de certa forma, é menos difícil, porque nós vemos isso na prática, nas nossas reuniões públicas, nas nossas vivências pessoais, nos nossos momentos de orações individuais ou domésticas, nós vivenciamos isso. Agora, imagina, e é isso que eu acho extraordinário, aqueles primeiros batizados que eles partem diante de uma promessa. Imagina como seria aquelas pessoas reunidas pedindo um batismo que na cabeça deles eles não sabiam bem o que aquilo significava. Até então, não se tem um relato bíblico de alguém falou em línguas. Então, eu acho isso muito extraordinário. E para os nossos dias, nós carregamos uma história que atravessou o mundo e hoje continua em plena evidência no nosso mundo. Meus caros professores, introdutoriamente, eu quero aqui recomendar ao professor que ele poderia já dispensar um tratamento quanto ao conceito, a essa terminologia, batismo com ou no, né? Com ou no seriam termos intercambiáveis, é indiferente o uso que você pode fazer dessas palavras, né? Com ou no, batismo com o Espírito Santo, de onde seria proveniente essa terminologia? É uma terminologia inventada pelo recente movimento pentecostal? Não. Nós encontramos nas Escrituras. João Batista falou que após ele viria aquele que, no caso, mais poderoso do que ele, e que batizaria com o Espírito Santo. Então, nós temos o profeta João Batista, o último dos profetas, né, da antiga aliança, cunhando essa expressão, batismo com o Espírito Santo. Depois nós temos Jesus falando no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 5, e vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias, antes de Cristo ascender aos céus. Ele falou isso. Atos capítulo 1, versículo 5.
Então, Jesus retoma a expressão de João Batista e depois, no capítulo 11, versículos 16 do livro de Atos, Pedro rememora essas palavras de Jesus. E relacionando as palavras que Jesus dissera, conforme Lucas registrou no capítulo 1, com o que aconteceu na casa de Cornélio, conforme o relato do capítulo anterior, capítulo 10. Então, essa expressão batismo no Espírito Santo tem o seu lugar nas Escrituras. E é claro, a professora Celeste já adiantou essa referência a uma segunda bênção ou uma experiência subsequente à salvação. É claro que quem é candidato ao batismo pentecostal é quem já é crente, quem já é salvo. Paulo, quando chega a Éfeso, no capítulo 19, Lucas faz esse registro. Ele pergunta: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Né? Ou seja, havendo crido, vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam, aqueles discípulos, que não sabiam sequer quem era o Espírito Santo. Então, Paulo ali ora por eles, e eles são batizados e profetizam. Então, eles já deveriam ser salvos. Então, é uma experiência subsequente, não antes da salvação. Não antes da salvação. Então, se trata de uma língua nunca antes aprendida. É algo sobrenatural. De acordo com o capítulo 2 do livro de Atos, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, uma língua nunca antes aprendida e que serve de evidência, ou sinal evidencial, como alguns poderiam dizer, né? O sinal físico, né? Audível, de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Professor Douglas Nilson? E ele é interessante nesse ponto introdutório, você fala aí o que é, alguns conceitos sobre o batismo, mas é também importante nós fazermos algumas associações do que não é o batismo, essa experiência, essa bênção do batismo, né? E a nossa declaração de fé, ela deixa isso claro, como também o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, em um de seus livros, ele vai relacionar que, primeiro, o batismo não é salvação. E você já apontou isso bem. O batismo ele é uma experiência pós-salvação. Então, um outro aspecto é que o batismo não é a habitação do Espírito Santo no crente, porque no ato que é da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no interior do crente. E o batismo também não é a santificação do crente, porque a santificação é um processo que o Espírito Santo ele vai moldando, trabalhando na vida do crente mediante a sua busca, a sua rendição, mas isso não significa o batismo. Então, o batismo é o que você acabou de falar. É um revestimento de poder, é uma promessa aos salvos e tem uma evidência de falar línguas nunca antes aprendidas de forma alguma. Para complementar, Douglas Nilson, o batismo com o Espírito Santo, ele não elitiliza as pessoas. Ele não é um status quo que você ganha e, a partir daquele momento, bom, desculpa aí, licença, eu sou batizada no Espírito Santo. Você não é. Ele não é um ato divisório da igreja, é isso que eu quero dizer, né? E o professor deve incessantemente ressaltar isso. Não é divisor. Quem divide não é Deus. Deus, ele acrescenta, ele une. Tanto é que os discípulos estavam todos reunidos, lá em Atos 2, que é a leitura proposta, todos reunidos em oração, aguardando, ou seja, só essa frase já nos dá indícios de união, indícios de paciência, indícios de observância, indícios de superioridade, noção de superioridade e ponto, vírgula. Outra coisa que o batismo não é, ele não é segregador. Ele pode ser uma criança pode ser batizada, um idoso pode ser batizado, uma mulher, um homem, um rico, um pobre, um culto. Ele não encontra nenhum tipo de divisão, nem social, nem etária, nem
nenhum tipo de raça, ele é unânime, porque Deus é unânime, ele é equânime, ele é para todos. Derramarei do meu Então, espírito sobre toda a carne. perfeito, irmão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso me lembrou, você falando isso, me lembrou de Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. Joel, todos eles falam, né? Isaías lembra, Ezequiel lembra, só que Joel ele detalha, né? E ele diz que não há diferença, quando ele diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, para vossos filhos e vossas filhas, não tem gênero, jovens e velhos, servas, não tem classe social, ou seja, é uma coisa para todo mundo. O que cabe a mim? Bom, cabe a mim uma atitude de cristã, porque, como o professor ele falou, é para os salvos, né? Como o Douglas News falou, não é para ser, mas é para os que creram e desejam isso. Então, permaneça no seu desejo, sem aflição, sem angústia, sem frustração. Vá caminhando, porque é no caminhar que Deus abençoa, né? É no processo de santificação, é no você estar querendo, né? Então, é isso que você tem que manter sempre, essa chama acesa. E é isso que o professor Celeste, e é isso que o professor ele precisa motivar os seus alunos, né? É nesse aspecto, ó. O batismo, ele não pode ser, como você acabou de falar, o batismo ele não é um ato de constrangimento. Ele não pode ser um ato de constrangimento. Ele deve ser algo desejado. E eu, como professor, preciso ser um agente motivador desse processo, sem criar expectativas exageradas sobre o novo convertido, mas fazê-lo entender que esta bênção ela é para aquele que crê, para nós que cremos, nós que já somos rendidos a Cristo, e o caminho é, Verdade. como você disse, buscar em Cristo. Obrigado, meus queridos. Você, docente discipulando, e você que, digamos, não tem vínculo com o quadro de professores da EBD, ou mesmo do discipulando, mas que está acompanhando este podcast. É interessante, antes de eu prosseguir aqui para o primeiro tópico, ficarmos atentos para algumas questões que já começamos a levantar, né? A ignorância quanto a esse assunto e, em geral, quanto aos dons, né? O que acontece? Tem muito abuso, muita omissão, muita fraude, muitos modismos e muitos preconceitos, né? E acontece até, digamos, de ambos os lados. Às vezes você tem um preconceito do tipo do anti-sobrenaturalismo, aqueles que são antipentecostais e que militam contra o pentecostalismo, que querem apagar o espírito e proibir as pessoas de falarem línguas, né? E tem aqueles que, como a própria professora Celeste já falou e o professor Douglas News já comentou aí, complementando, que a pessoa se autoelitiza após esta segunda experiência. Então, precisamos ter cuidado, né? Às vezes se autoelitiza dentro da denominação e às vezes se autoelitiza em relação a outras denominações, como se aquele indivíduo, aquele irmão, tivesse o monopólio do Espírito Santo, né? Então, vamos aqui prosseguindo para o primeiro tópico, base bíblica para a crença no batismo com o Espírito Santo. Temos salientado desde o início deste podcast, né? E eu poderia aqui citar dois grandes teólogos, né? Lucas é um historiador, mas Lucas também é um teólogo. E Paulo, né? Escreveu extensamente volumes do Novo Testamento. Poderia aqui comentar aqui o registro que Lucas faz dessa expressão batismo no Espírito Santo, que vem da boca do profeta João Batista, que eu já mencionei aqui, por ocasião do registro ou do contexto do batismo nas águas de Cristo.
E Lucas, ele vai citar o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito em Atos dos Apóstolos, livro escrito por ele, no capítulo 2. E nós temos a repetibilidade, ou a recorrência desse evento. Pessoas falando em línguas, né? E falando das grandezas de Deus, mas em línguas estranhas. E esse fenômeno é recorrente. Essa evidência inicial nós temos no livro de Atos, no capítulo 2, poderíamos inferir no capítulo 8, Lucas, ele dá ali a entender que o Simão ficou muito impressionado com aquele avivamento em Samaria e com o que Pedro fazia, tanto que ele quis comprar aquele dom junto aos apóstolos, né? Mas nós não temos ali explicitamente uma referência ao falar em línguas. Mas na casa de Cornélio, no capítulo 10, nós temos isso muito bem claro, e também no capítulo 9, quando Paulo chega ali a Éfeso, encontra alguns discípulos, mais ou menos 12 discípulos, e depois de uma oração, eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. Então nós temos uma repetibilidade desse evento e dessa experiência. Contribuição de Lucas. Qual é a contribuição de Paulo? Principalmente, aqui eu poderia citar, fazer aqui menção de outros textos e tal, mas os capítulos 12 e 14 de 1 aos Coríntios. No capítulo 12, ele lista os dons manifestacionais, entre os quais o dom de variedade de línguas, que não é o mesmo que o batismo no Espírito Santo, e no capítulo 14, ele vai mais ou menos explicar a função do batismo, do falar em línguas, e quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, a sua mente fica infrutífera, ele não entende o que está sendo dito, né? E que ele é edificado nesse processo, e que isso se trata, é claro, também, né, de uma capacitação, essa também, eu torno aqui a mencionar a contribuição de Lucas, né, que se trata de nós somos revestidos de poder para testemunharmos. Então, nós temos uma contribuição de Lucas e de Paulo sobre esse tema. Professora Celeste, pois não? Além do que Jesus Cristo prometeu, né? Sim. Então, ficar em Jerusalém. Citado, exatamente. No final do Evangelho de Lucas. Outra contribuição, outro registro de Lucas. Exatamente. Então, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, é uma ordem expressa que cabe a mim o quê? Obediência, né? Eu preciso entrar nesse patamar de obediência. E obedecer é algo difícil para o ser humano, porque ele sempre acha que ele sabe o que quer, que ele sabe como, que ele sabe o jeito. Mas, quando nós lemos lá no final de Lucas, nós devemos nos apropriar disso para uma aplicação no nosso dia, né? Lucas 24, 49, viu? Obrigada, professor. Lucas 24, 49. E ele diz isso. Então, quando o próprio Jesus Cristo nos dá uma recomendação, nós podemos, então, descansar nessa recomendação. E fechando esse ponto introdutório, nós falamos dos conceitos, né, o que é, o que não é, a promessa que o próprio Cristo ele prometeu, e o cumprimento, que é isso que nós estamos fechando aqui na igreja em Jerusalém. E aí é bem interessante que o professor, ele, ao término desse primeiro ponto, ele possa até lançar uma pergunta ao aluno, porque muitas vezes essas informações elas podem não ficar muito claras na mente do aluno, né? Então, ou lançar, ou até mesmo fazer algum questionário, alguma coisa que ele possa realmente entender essa diferenciação. O batismo, como ele já explicou, que ele não tem uma relação direta no sentido de que é um pré-requisito para algo. Na verdade, o pré-requisito é ser salvo, mas ele não tem uma relação direta com a salvação nesse aspecto, e lançar isso ao aluno como forma de
garantir que esse conteúdo ele foi bem fixado, porque qualquer fragilidade nesse conceito introdutório pode desandar em todo um crescimento, uma busca e até em experiências que muitas vezes eles não vão de acordo com a própria fundamentação bíblica, né? Veja como isso é interessante. Porque tudo nós voltamos para a Escritura. Se eu tenho uma compreensão equivocada de algo bíblico, de uma promessa bíblica baseada em uma experiência de alguém, e essa experiência não tem uma fundamentação, eu posso seguir avante achando que aquela experiência é uma verdade, quando, na verdade, ela não é. Foi uma experiência de alguém que você muitas vezes não tem nem comprovação bíblica quanto a isso, né? Então, é sempre importante. Nós aqui citamos textos bíblicos. Essa é a fundamentação. E foi a partir dessa fundamentação histórica que todo o livro de Atos, nós vemos por várias passagens, como o professor Eli falou, esse evento se repetindo. E é esse mesmo evento que se repete há vários anos na nossa igreja, há mais de um século no nosso país, e continua se repetindo, e nós não temos como mensurar a quantidade de pessoas alcançadas por essa experiência. Como desmentir multidões? Porque isso é um ponto interessante, porque muitas vezes alguém pode dizer, olha, eu não acredito nisso. Tudo bem, mas quando eu não tenho essa experiência não é vivenciada, mas nós vemos pessoas em nossa volta, pessoas nas mais diversas esferas de uma igreja que é séria, que é fundamentada nas Escrituras. Não são meninos que alguém possa dizer, esses meninos imaturos estão inventando isso. São pessoas nas mais diversas esferas, ao longo de décadas, vivenciando essa experiência. Gerações. Então, como diz um ditado, contra fato não há argumentos, né? Então, temos fatos históricos. Não tem como se contrapor a essa verdade, ainda que alguém não creia, mas não tem como se opor a isso que nós temos visto e ouvido, né? Obrigado, professor Douglas Nilson. É importante aqui eu enfatizar que a experiência humana ela não se auto-autentica. São as escrituras que interpretam a experiência, e não o contrário. E neste tópico aqui, já fechando, estamos salientando e mostrando aqui para você, professor discipulando, professora discipulando, que essa doutrina ela está bem calcada nas Escrituras. E temos indicado aqui as principais passagens, né? Tá certo? Então, as Escrituras é que interpretam a experiência, não o contrário, nunca o contrário. Avançando e veja aqui... Ali, só um ponto final nesse aspecto é que, quando nós vemos nas Escrituras, o historiador Lucas, ele não teve essa preocupação de dizer assim, olha, e naquele dia, na casa de Cornélio, ou quando estava em uma reunião, algumas pessoas ficaram de joelhos, outras fizeram isso, outra fez aquilo outro, e o batismo aconteceu, como forma que algo engessado. Então, prescrever uma fórmula. Sim, mas o que nós vemos em comum acordo é que em todas essas experiências, as pessoas reunidas estavam tributando glória a Deus, estavam rendendo glória a Deus, seja em oração, seja em cânticos, seja na ministração, mas o centro da atenção daquele culto era Deus. Então, o batismo ele fluía naturalmente na vida daquelas pessoas. Obrigado, professor Douglas Nilson. Só avançando para o nosso segundo tópico, o que poderíamos falar sobre a necessidade do batismo no Espírito Santo? E também, é claro, sobre o fim, a finalidade do batismo no Espírito Santo, do batismo pentecostal. É claro que para refletirmos seriamente sobre isso, eu preciso
também explicar digamos, uma tradição interpretativa que faz parte da nossa denominação e do movimento pentecostal, e aqui eu estou me referindo ao pentecostalismo clássico, são os pressupostos que adotamos quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Né? O que salta aos olhos quando estamos folheando esse livro tão especial, é claro, é inspirado tanto quanto os outros, né? Nós vemos a continuidade da ação de Deus na história, e não a descontinuidade. Então, por que eu deveria acreditar que os eventos se encerraram dentro daquela conjuntura, daquela geração? Não. Eu não sou levado a crer. Essa não é a interpretação natural do texto, o sentido natural do texto. Então, observe justamente isso. Eu posso inferir uma continuidade da ação do Espírito. E que um outro aspecto é que a igreja depende do Espírito Santo, no que se refere à efusão, dotação, direção e crescimento, o crescimento da igreja. E Pedro, pregando ali, de Pentecostes, no capítulo 12, versículo 39, ele fala da disponibilidade desta promessa. Ele disse: a promessa diz respeito a vós e a todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, ele fez referência àquela geração, à descendência daquela geração, vós, vossos filhos, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, é uma promessa disponível, que tem sua utilidade para a nossa edificação, a edificação espiritual, a edificação pessoal do crente, de cada crente, e capacitação, é claro, para o testemunho. Professora Celeste? Você, introduzindo o ponto 2, né, você falou muito bem sobre essa bênção, né, que é disponível a todos nós que cremos. Né? Temos aí um pressuposto. E também é importante ressaltar, no ponto 2, que é fruto da graça e da soberania de Deus. Quando eu entendo que o batismo com o Espírito Santo é fruto da graça e da soberania de Deus, a mim cabe o quê? Muito pouco. Muito pouco. E muito pouco na amplitude do que é essa graça maravilhosa. No entanto, eu preciso me manter na caminhada da santidade. É uma caminhada que não tem fim. É uma caminhada constante. Eu vou cair muito provavelmente, mas os meus tropeços não podem ser uma queda definitiva. Eu não posso me desanimar com a minha pequenez. Eu tenho que prosseguir. É por isso que também ele incentiva aqui a oração, né? Nós incentivamos, não que até o próprio escritor da lição diz, não que a oração ela seja forçada, né? Um pastor ou uma reunião de oração, um culto específico de oração, não é que o pastor, ou seja lá quem for que estiver conduzindo, vai forçar o Espírito Santo, batizar, porque eu fiz procedimento número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Independe do meu procedimento. É graça e soberania de Deus. Soberania é aquilo que é inquestionável, é aquilo que eu não tenho nenhum alcance sobre ele. Não é o que eu faço, não é o que eu penso. Muitas das vezes, o novo convertido vai se deparar, como eu já ouvi várias vezes, mas eu busco há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca fui batizado, e fulano de tal acabou de se converter, já foi batizado, ou seja, cria, infelizmente, uma situação de comparação. Ele foi, não fez nada, eu faço muito. Entendeu, professores? Então, essa é uma cautela muito sutil que você tem que passar. Estamos numa aula para novos convertidos. Você tem que passar isso para ele. Né? E também
uma coisa que muitas vezes acontece até porque estamos lidando com pessoas nas mais diversas esferas. E muitas vezes há pessoas que buscam a experiência do batismo como algo que um troféu. E parece que quando eu vivencio aquela experiência em um momento peculiar, parece que ali eu já conquistei a corrida e não me preocupo mais se eu não vivi novamente a experiência, eu não tenho preocupação de aprofundar, fortalecer essa relação de intimidade, porque o batismo ele vai proporcionar essa sensibilidade, essa busca pela intimidade com o Senhor cada vez mais, claro, não que quem não seja batizado não tem essa busca, mas é como sendo um processo. Quanto mais eu busco, mais íntimo eu vou ficando do Senhor, e o batismo ele é uma consequência desse processo, mas nós precisamos ter o cuidado de não transformar isso em um troféu e que recebi, pronto, lavei minhas mãos, não preciso mais fazer, buscar, não preciso mais orar tanto, porque eu não quero, eu queria viver a experiência. Falsa Vivi, pronto. linha de chegada. Uma falsa linha de chegada, quando na verdade uma etapa de tantas que vamos vivenciar Professora Celeste. E outro ponto, assim, me permitam, em Atos capítulo 10, 44, depois de amar a exposição da palavra de Deus, no livro de Atos, após as pessoas ouvirem a exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado. Percebam que associação entre avivamento e a palavra. Exato. A palavra é fundamental. Não basta só a oração tem a sua real importância, mas o ouvir a palavra de Deus, não só ouvir, mas também ler, procurar você na sua casa, não fique só à mercê, não, eu vou no culto para ouvir uma palavra, não. Busque isso na sua intimidade. Fique cada vez mais próximo. Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Ele quer que nos aproximemos cada vez mais dele. Ah, mas eu não entendo muito, eu não sei muito. Não importa. Continue caminhando com ele, continue. Quando você lê a palavra de Deus, você está lendo com o autor do seu lado. Ele vai lhe explicando, ele vai lhe conduzindo. O Espírito Santo é um gentleman. Ele vai lhe conduzindo com todo carinho, com todo amor, até onde ele quer que você chegue, porque é o propósito dele na sua vida. Não é o seu propósito e você impõe o seu propósito a Deus. Não, é o contrário. O mundo cristão, ele é um mundo meio que às avessas em comparação com o mundo na normalidade. Eu chamaria esse mundo de normótico, né? Porque está mais para uma normose do que uma normalidade. Então, essa normalidade mundana, ela, no mundo cristão, ela é um pouco invertida, porque aqui no mundo real, na minha normalidade, eu vou atrás do que eu quero, eu ponho data, hora e local. Agora, numa realização sobrenatural, que é o batismo com o Espírito Santo, quem tem esse domínio é Deus. É a graça e soberania dele, não a minha. Cabe a mim a continuidade, a submissão constante. Eu acho que essa palavra é fundamental. Submissão constante ao Deus Todo-Poderoso. E entender também que não existe uma regra. Não dá para você dizer, olha, como já foi pontuado, é assim, e você vai, como sendo uma fórmula matemática. Os 3 passos ou os 5 passos. Porque a história do pentecostalismo, ao longo das gerações, nós vamos ver, e há muitas literaturas que falam sobre isso, nós vamos ver diversas experiências de pessoas que foram batizadas, vivenciaram a experiência do batismo das mais diversas formas.
até o dia de hoje, seja orando, intercedendo por alguém, Jesus batiza, ou em um culto público, ou um culto doméstico, ou lendo a própria palavra, ou no seu trabalho, ali, num momento de atividade profissional, a pessoa se alegra, canta e começa a tributar ao Senhor a devida glória, e o Senhor batiza. Então, não tem uma regra. Agora, Em atividades, envolvido em atividades cotidianas, e muitas sim, vezes as mais improváveis, né? Às vezes tomando banho, sim, fazendo uma sim. refeição. Então, assim, não, essa é a questão. O que precisa é crer e almejar e se desprender de estereótipos. Sim. Porque o Senhor, ele tem prazer nisso, mas ele, como a professora Celeste disse, mas ele é soberano. Então, não dá para nós colocarmos Deus na parede e dizer, olha, se o Senhor não fizer, estou de mal. Porque o Senhor, não, ele é soberano, ele não está rendido, submisso a O nossas fato de eu quereres. seguir um determinado trâmite Sim, espiritual, digamos assim, não me dá direito sobre, digamos, sobre Deus, o que quer que seja, sobre alguma bênção, porque eu tenho deveres. Deus não tem obrigação para comigo, ao contrário. Tudo é pela graça, né? E não existe uma barganha com Deus. Ah, digamos, orar tantos dias, vou lançar a mão aqui de uma determinada Quem fórmula faz barganha mística. é o inimigo, É, né? e a Quem faz barganha barganha é é o inimigo. incompatível com a graça, né? A É, autossuficiência, não. Eu vou fazer, e isso tal coisa será, digamos, condição ou, suficiente, né? Será o suficiente para tal coisa acontecer. Aí eu crio uma expectativa e, de repente, não funciona. Por quê? Porque Deus não se deixa manipular, né? Deus é soberano. Meus queridos, eu gostaria também só de fechando esse tópico, falar que é importante, como a professora Celeste já falou sobre a santidade como um processo inacabado aqui na Terra, e a evidência da espiritualidade é justamente o fruto do Espírito. E aqui eu estou falando já desse aspecto importante, né? E também o professor Douglas News citou esse vício, esse mau costume de se hierarquizar, o batismo no Espírito Santo, ou determinados dons em detrimento de outros, né? Pré-estabelecer uma hierarquia, né? E é claro que isso vai levar a uma espécie de elitismo espiritual. E estaremos agora falando, né? Já quero aqui adentrar o terceiro tópico da revista, que vai abrir a perspectiva, né? Temos falado sobre o batismo no Espírito Santo, ou batismo pentecostal, e agora falaremos também da atualidade, da contemporaneidade dos dons, dos demais dons, né? E aqui eu vou criticar, já adiantar aqui, uma objeção ao cessacionismo, a perspectiva ou o posicionamento, a postura, o argumento em favor do cessacionismo. Nós temos um texto em Jeremias, no capítulo 32. É claro que Jeremias é um profeta pré-pentecostal. Eu não estou tentando identificar no livro, no cânone de Jeremias, alguma coisa sobre o batismo do Espírito Santo. Não é isso. Mas eu quero fazer referência a um outro ponto. Jeremias 32, capítulo 32, versículo 20. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje. O profeta Jeremias disse isso, na época dele. E continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Aí eu pergunto, Jeremias é onipresente? Não. Então eu não posso tomar minha percepção, se eu não vi Deus ressuscitando mortos, se eu não vi uma pessoa, se eu não experimentei por mim mesmo um batismo do Espírito Santo, se eu nunca vi uma pessoa sendo curada de câncer, então os dons não são para os nossos dias. Quer dizer, como é que eu posso usar minha percepção como uma medida de todas as coisas, né? Parece até o argumento de Protágoras, né? Um pensador da antiguidade, muito criticado por Platão, né? Ele chegou a dizer que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Eu não posso lançar a mão desse tipo de argumento, né? Minha visão
de mundo, minha percepção da realidade não abarca a realidade toda. Então, se eu não vi, significa automaticamente que não acontece mais, né? Então, temos esse texto de Jeremias, temos 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 7, Paulo ele vai falar que até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja será suprida, enriquecida de dons. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, Jesus ainda já voltou? Não. Então, até lá, a igreja vai contar com dotação espiritual. Ela será capacitada para cumprir sua missão aqui na Terra. E um outro ponto que é em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 12, Paulo ele vai dizer, quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Né? Ele diz, havendo profecia cessarão, havendo língua cessarão, né? Mas ele diz que só vai cessar quando vier o que é perfeito. Eu pergunto, chegamos ao que é perfeito? Não chegamos. Então, professora Celeste pode falar. Não, e na continuidade, como você já fez uma boa abrangência, os dons espirituais e dons de serviços, né? Mas ambos têm um propósito, servir a igreja, servir o propósito de Deus, né? Os dons, eles não são para me engrandecer, né? Os dons, eles têm uma finalidade única. E eu escuto muito algumas pessoas tristes, dizendo que eu não tenho dom algum, né? Sempre Deus tem ou capacita você com algo para contribuir com a igreja. Sempre. Você que tem que se silenciar, meditar, se auto-pesquisar e perguntar a você mesma o que eu poderia fazer dentro daquilo, das minhas condições, para que eu possa contribuir para a igreja, né? Os dons do Espírito Santo são presentes de Deus. Eu já vi também alguns pregadores no excesso dizendo que nós temos 5 listas, né, de dons, né? E entendo que esses dons não são exaustivos, né? Essas listas não são exaustivas, mas eu preciso estar disposta para ficar atenta para saber qual o dom que Deus me deu. Se esse dom, eu gostaria do dom de profecia, né? Se eu não tenho esse dom de profecia, glórias a Deus, eu posso ter o dom de ministrar, eu posso ter o dom de dizimar, eu posso ter outras coisas que eu vá contribuir, desde que seja útil, a palavra é útil para a igreja, não é para mim, né? Pois não, professor. E Celeste, veja como isso é bem interessante, porque muitas vezes nós criamos, da mesma forma como você falou no primeiro ponto, que às vezes hierarquizamos, as pessoas hierarquizam quem é batizado, quem não é. Muitas vezes as pessoas elas meio que colocam hierarquias quanto aos dons. Então, assim, tem aqueles dons que são mais evidenciados. E isso pode criar uma sensação equivocada sobre os crentes, sobre o novo convertido, para ele buscar aqueles dons. Mas, na verdade, Deus é quem dá os dons e Deus, ele não necessariamente... Deus não faz se... tem um filho dele que está ali... com birra, está ali choramingando porque quer esse dom, e aí muitas vezes alguém está buscando o dom e Deus o chamou para uma outra ação. Então, veja, quando nós entendemos, e o professor precisa também ajudar o novo convertido nesse processo, a entender que dons o Senhor tem lhe dado na sua caminhada. Porque quantas vezes a gente pode se
precipitar e achar, não, eu tenho um dom, Deus me deu esse dom, quando, na verdade, Deus lhe deu outros tantos dons, e esses outros dons ele fica em segundo plano, porque esse outro dom é mais bonito. E, na verdade, esse que eu acho que é um dom, na verdade, não se concretiza na minha vida, porque o dom, a finalidade é edificar a igreja. Eu não preciso, se Jesus, se o Senhor, pela sua graça, me concede o dom de curar, eu não preciso estar chegando para o pastor Reinaldo, para o meu pastor, ou para os irmãos da igreja, assim, olha, se precisar, eu chego lá para orar e Jesus vai curar, porque eu sou detentor desse dom. O Senhor, ele vai apresentando naturalmente e o milagre vai acontecendo naturalmente e o Senhor vai ratificando, confirmando o dom na vida daquela pessoa. E isso para aquele que ministra, para aquele que profetiza, para aquele, no caso dos dons de serviço, para aquele que exorta, para quem governa, para quem socorre. Então, os dons ministeriais. Então, professor Eli, eu acho que isso é algo que o professor precisa deixar bem claro no novo convertido, para que ele não fique um pouco limitado buscando um ou outro dom, como aquele que é o mais importante, quando, na verdade, Deus pode querer usá-lo em uma área que ele sequer está atentando-se, e a igreja podendo ser edificada através da vida dele. Lembrando que nós é que somos usados por Deus. Nós não Sim. usamos a Deus. Isso. Né? A gente precisa ter cuidado com a ordem correta das coisas. Né? Dele, por ele, para ele. Né? É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? A pessoa não pode ideologizar, né, o dom e exaltar um dom em prejuízo do outro, fazer daquele dom o fim último da vida dele, da carreira cristã. Né? Precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Meus queridos, só aqui, acrescentando aqui, e retomando o que a professora Celeste já falou, o caráter utilitário do dom. Muita gente fica vendo, experimentando todo tipo de situação e de vivências no culto coletivo, no culto comunitário, mas o Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, na sua primeira carta, ele diz, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para aquele que for proveitoso. Então, muito cuidado com bizarrices e com aquele que não tem função para o corpo de Cristo. A gente deve chamar... Cristo, quem é que deve chamar a atenção? É Cristo. A atenção deve estar direcionada para Cristo. O Espírito Santo, quando ele atua, né, ele nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo, ele fala de Cristo, nos apresenta Cristo, ele aplica a obra da redenção, ele nos dota, né, dos dons espirituais e tal, mas o foco é Cristo. O foco é Cristo, ao invés da pessoa. Se você, meu irmão, você, professor, professora do discipulando, compartilhe isso com o novo convertido. Se alguém está chamando atenção durante uma liturgia, durante um culto, um movimento, um evento, chamando atenção para si mesmo, mais do que para Jesus, então tem alguma coisa errada aí. Meus queridos, caminhando aqui para a conclusão, temos falado sobre a atualidade dos dons espirituais, e aqui, só citando o que a professora Celeste, e ao mesmo tempo brincando com o que ela falou, ela citou o dom de dizimar. Na verdade, não existe esse dom, existe o dom de repartir. Repartir porque alguém poderia se eximir de entregar, de trazer o dízimo, né? De ser generoso com o reino de Deus, com a obra de Deus, alegando que não tem esse dom, né? Não tem um dom de ser dizimista e tal. Não, isso não é um dom. Mas, é claro, existe o dom de repartir, que está listado no capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos. Meus queridos, concluindo, aqui eu quero deixar aqui bem estabelecido a questão do... Aqui é uma palavra que eu deixo, né, que eu direciono para você que é pentecostal, você que
faz parte dessa tradição, dessa boa tradição, e que honra essa tradição. Muito cuidado com o anti-intelectualismo, né? Aí eu quero aqui só apresentar alguns argumentos para você. Não esqueça, nenhum grande avivalista na história da igreja, na história do cristianismo, era uma pessoa ignorante, inimiga do intelecto. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Espírito Santo, ele não desvaloriza a razão. Pelo contrário, você tem o dom manifestacional, palavra de sabedoria, palavra da ciência, ou seja, dons ou carismas cognitivos. Então, o Espírito Santo ele não deprecia a razão. Não deprecia a razão. E um outro argumento também a favor é como é que fica se você despreza a razão para valorizar as coisas do Espírito, as coisas místicas? Como é que você vai fazer uma apologética, uma defesa do pentecostalismo clássico, a não ser com base em bons argumentos, né? E articulando-os, né, com a razão, o bom uso da razão. Então, você não pode usar a razão para falar contra a razão. Muito cuidado com isso, tá certo? Muito cuidado com o anti-intelectualismo. E aqui eu quero, nas minhas considerações finais, citar aqui o Dicionário do Movimento Pentecostal, particularmente as páginas, né? Aqui, o Dicionário do Movimento Pentecostal. As páginas de 231 a 239, no verbete Cronologia do Movimento Pentecostal. Você, professor, você, professora do discipulando, vai encontrar registro histórico e citações desde o primeiro século até o século XX, até a contemporaneidade, com relação à ocorrência e recorrência dos dons e constatações da manifestação de dons espirituais ao longo da história da igreja. Então, existe, isso é muito bem documentado, tá certo? E tem registro histórico da atuação do Espírito Santo através dos dons, através dos carismas, né? E tudo isso só reforça o que acabamos de falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Professor Duclis Nilson, agora, por ocasião da conclusão, o que é que você poderia sugerir para o professor? E fique à vontade. É isso, né? É importante que o professor deixar claro que esse ensino do batismo, dos dons, tudo que nós falamos aqui, nós não baseamos em experiências, nós não baseamos em algo achismo. Então, tudo que nós falamos está fundamentado nas Escrituras e algumas fontes confiáveis que ratificam as verdades que estamos apresentando. Então, é muito importante para o professor trazer essa segurança, porque o aluno ele pode se deparar com alguém que não crê na continuidade do bater dos dons e simplesmente apresente argumentos e diga assim, e os seus argumentos? Então, o professor tem que deixar isso bem solidificado, que todo o nosso credo, a nossa declaração de fé, todos os pontos da nossa declaração de fé, ela é totalmente baseado nas Escrituras. Não tem nenhum ponto que foi os escritores, o corpo docente reuniu. Vamos falar sobre isso baseado na minha experiência, na de Eli, da professora Celeste. Não, totalmente fundamentado nas Escrituras. E, inclusive, esse estudo que estamos falando aqui. O aluno o professor transmite essa segurança ao aluno e até o recomende adquirir a nossa declaração de fé. É muito importante para o aluno saber em que está fundamentada a sua igreja, a igreja a qual ele faz parte, que não é uma igreja que surgiu do nada ou tem alguns anos. Nós temos mais de um século e a nossa declaração de fé ela é totalmente fundamentada nas Escrituras. É isso. Obrigado, professor. Professora Celeste? As nossas considerações finais, elas vão de encontro a tudo aquilo que a revista ressaltou e principalmente a humildade, né? Nós temos que ter a humildade para estarmos sempre na presença de Deus, buscando a santificação,
firmados na palavra de Deus e com o coração desejoso do batismo com o Espírito Santo. Eu acho que o caminho é esse, né? A humildade, a palavra e o desejo. E entrega para o Senhor, né, o teu desejo, e Ele, no momento que Ele achar pertinente, prudente, útil e proveitoso, Ele vai lhe batizar com o Espírito Santo. É o que nós desejamos em nome de Jesus. E ali, só mais um ponto que eu acho importante dentro disso que a professora falou, é que nós sabemos que numa igreja como a nossa, que tem uma quantidade muito grande de membros, de congregados e novos convertidos sempre se decidindo, nós não temos, até porque não está em nós, garantir que 100% dos crentes eles vão ser batizados no Espírito Santo. Nós não temos, porque isso é Deus quem faz. Mas é importante que o professor motive o aluno a compreender, crer nessa doutrina e até mesmo a buscar. Porque o batismo, ninguém é obrigado a buscar, mas é muito salutar, e principalmente para um novo convertido, no início de uma caminhada, saber que a sua igreja tem um ensino, prega um ensino fundamentado nas Escrituras que é real para nós. Então, incentivá-lo à busca dessa promessa que está disponível a todos nós. Obrigado, meus amigos, caros professores Douglas Nilson, Moraes e Celeste, Rubinho. Você que é docente, né, do Discipulando, você que integra o quadro de professores do Discipulando, queremos agradecer até aqui a sua companhia. E você, internauta, que, quem sabe, não faz parte do quadro docente da Escola Dominical, mas se interessou por este conteúdo, nossa oração é que você seja abençoado com os subsídios deste podcast. Queremos aqui encorajá-lo, para você que ainda não tem esta experiência, que você busque o batismo do Espírito Santo, que Deus, esta é a nossa oração, que Deus venha a te batizar. Esta promessa está disponível para todos nós. E aqui, nas minhas considerações finais, quero mais uma vez agradecer a Deus por mais um podcast. Obrigado, pastor Reinaldo, obrigado, pastor Martim, pela confiança, e a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor.